Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje nós iremos encerrar um ciclo do nosso encontro com a palavra, um ciclo de estudos, no qual nós estávamos aprendendo sobre vida cristã. Falamos no nosso primeiro estudo a respeito da vida diária de santificação, a importância da santificação diária em nossas vidas, como se comportar em um mundo dominado pelas trevas, dominado pelo pecado, a consequência, lógico, de ter uma vida de santificação, de ter uma conduta cristã em um mundo totalmente corrompido. E isso nos levaria a enfrentar dias maus, dias de grandes tribulações, de grandes provações, e nós vimos na aula anterior como vencer nesses dias, o que devemos esperar, o que devemos fazer, quais são as expectativas do cristão referente a esses dias. E hoje nós iremos aprender um pouco do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para a santificação, aquele que nos ajuda a vivermos neste mundo de uma maneira digna, de uma maneira cristã, e ajuda-nos, nos fortalece, nos encoraja para vencer nos dias maus. O tema da nossa aula hoje, então, é enchei-vos do Espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós iremos ler o versículo de 18 a 20, Efésios 5, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo encerra a exortação à igreja, aos irmãos que se encontravam lá em Éfeso, a respeito da vida cristã, da maneira como eles deveriam se comportar. Então notem que o apóstolo Paulo começa primeiro falando da prática cristã da santidade, a importância da santidade, depois a importância de viver uma vida reta, e depois a consequência disso, lógico, seria enfrentarmos dias difíceis, porque o mundo, ele tem as suas práticas, ele tem as suas regras, e quando você vai contra esses costumes, você com certeza irá enfrentar problemas, irá enfrentar uma rejeição. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo a respeito da santificação, e agora aqui no final da exortação ele fala a respeito da importância do Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos orienta, é Ele que nos dá coragem, nos dá força para seguirmos uma vida como o apóstolo Paulo diz aqui, sem o Espírito Santo não poderemos prosseguir a nossa santificação diária. Sem o Espírito Santo não podemos mudar a nossa vida, mudar os nossos costumes, os nossos hábitos, e sem o Espírito Santo não teremos força para vencer esses dias maus, para vencermos as tribulações, para vencermos as tentações, para vencermos as provações. Sem o Espírito Santo nós não iremos conseguir nada, por isso dependemos totalmente dele. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu acredito que esse é o desejo de todo cristão, A partir do momento em que nós somos aceitos por Cristo,
né, em sua família, né, aceitos por Cristo na salvação, o desejo desse cristão, o desejo agora do coração desse cristão é ser cheio do Espírito Santo, né, porque ele entende a importância do Espírito Santo em sua vida, né, como que o Espírito Santo é fundamental para todo cristão. O problema é que nós muitas vezes confundimos o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Infelizmente, muitos de nós colocam, ou então colocam um rótulo, né, no cristão. Aquele que é cheio do Espírito Santo é aquele que sai fazendo milagres, né, sai curando pessoas, sai falando em outras línguas, mas de fato não é isso ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo evidente em sua vida, né? Todos nós sabemos quais são os frutos, né? Quais são o fruto do Espírito Santo na vida do cristão, né? Lá em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele nos demonstra, né, de maneira clara a evidência de ser cheio do Espírito Santo, a importância, né, de ser cheio do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 19 ao 22, ele faz uma comparação sobre as obras da carne, né, de como nós éramos antes de conhecer a Cristo e aquilo que nós deveríamos ter abandonado em nossas vidas, e agora, né, que nós conhecemos a Cristo, que fomos lavados e remidos pelo seu sangue, né, somos salvos pela sua graça, como deveria ser, né, aquilo que iria produzir as nossas vidas. Então, lá em Gálatas 5, no versículo de número 22, que é o que ele fala sobre o fruto do Espírito, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o apóstolo ele diz aqui que esses, né, são o fruto do Espírito. É isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo produz. Então, notem que não tem nada relacionado com os dons que o Espírito Santo nos capacita, né? Que seria assim, o de falar em outras línguas, é um dom do Espírito, mas o apóstolo Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios, né, que esse dom ele precisa vir acompanhado também da interpretação. Não é somente falar em outras línguas, mas é preciso interpretá-las, porque do que me adiantaria, né, falar muito em outras línguas, sendo que as pessoas não entendem. Então, o apóstolo Paulo faz essa comparação lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 e 14, né, dizendo que a importância de você falar em outras línguas, mas que haja um intérprete, porque a pessoa que está ouvindo ela não compreende. Então é melhor você falar na língua dela, né, de que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela precisa mudar a sua vida, que ela precisa buscar a misericórdia de Deus, buscar o perdão de Deus sobre os seus pecados, né, para que Cristo a salve, do que você falar ali por horas em outras línguas e ela não entender. Então o apóstolo Paulo ele diz que o dom de falar em outras línguas ele edifica a pessoa que fala, é um dom pessoal e não a pessoa que está ouvindo. Então não há, eu posso dizer assim, uma evidência de que a pessoa que fala em outras línguas ela é cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem o fruto, que nós acabamos de ler aqui em Gálatas. Então é disso que a igreja precisa, desse fruto. A igreja precisa resgatar essa busca do Espírito Santo, né, em nossas vidas. Muitas vezes nós nos acomodamos, né, ou então pelo fato de muitas pessoas colocarem esse rótulo, né, rotularem
que a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que fala em outras línguas, nós acabamos nos acomodando, né? Ou então muitas vezes desanimando, porque acreditamos também, né, que é esse o sinal de que a pessoa é cheia do Espírito, e acabamos, né, nos desmotivando e não buscando o Espírito Santo em nossas vidas. Então é importante, né, nós estarmos diariamente buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aqui no versículo 18 de Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação aqui, né? Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Mas que comparação é essa que o apóstolo Paulo faz aqui, né? O que tem a ver você se encher, né, do vinho, você se embriagar com o vinho, com você se encher do Espírito Santo? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, a razão desse contraste, desta comparação que o apóstolo Paulo faz aqui, é a respeito do controle. Quando você se enche do vinho, né, quando você se embriaga com o vinho, você perde o controle das suas razões. Então você passa a ser controlado pelo efeito daquela bebida alcoólica dentro do seu organismo. Então os seus pensamentos mudam, a sua maneira de se expressar muda, né? Então você não tem mais controle sobre as suas emoções, né? Sobre os seus movimentos. Você passa a ser controlado pelo efeito, né, desta bebida no organismo. Assim é com o Espírito Santo. Nós devemos nos encher a tal ponto do Espírito Santo em nossas vidas, a perdermos o controle, assim dizendo, do nosso ser, e deixarmos sermos controlados pelo Espírito Santo, né? Deixar que Ele controle as nossas vidas, deixar que Ele domine, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, a nossa maneira de agir, para que quando nós estivermos cheios do Espírito, seja o Espírito falando por nós, agindo por nós, e não nós mesmos. Então é isso que o apóstolo Paulo ele está comparando aqui. Olha, em vez de vocês perderem o controle para o vinho, deixar de ser dominados pelo vinho, deixem de ser controlados pelo Espírito. Deixe que o Espírito controle vocês. Encham-se a tal ponto do Espírito Santo, né, que tudo aquilo que envolver a sua vida seja o próprio Espírito e não mais as suas capacidades, né? Desde que o Espírito controle todo o seu ser. Então se encham do Espírito, né? Então essa palavra aqui que o apóstolo Paulo fala aqui também encher-se, ele nos remete a um vaso realmente, né? A um objeto onde você coloca algo dentro e deixa encher, né? Então a nossa vida é assim, podemos nos comparar assim como um vaso, e dependendo daquilo que nós deixarmos, né, ser colocado dentro de nós. Aqui ele fala sobre o vinho, mas temos tantas outras influências, né? Então nós muitas vezes deixamos a nossa vida, né, o nosso vaso se encher com tantas outras coisas que não sobra espaço, né, para o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Estamos tão cheios de tantas outras coisas, né, que não sobra espaço. Então vamos deixar se encher pelo Espírito, deixar que o Espírito Santo nos encha, né, encha o nosso vaso completo, e nós podemos ter a certeza que isso é o melhor para as nossas vidas, né? É a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Depois ele diz aqui outro ponto, né, sobre encher. Em algumas traduções diz enchei-vos. Esse enchei-vos ele está no imperativo, né, e também no infinitivo. O que quer dizer aqui? Que o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso se encher do Espírito Santo, é uma ordem, enchei-vos, né?
precisamos nos encher do Espírito Santo, é fundamental isso para todo cristão ser cheio do Espírito Santo, né? E essa prática de se encher do Espírito Santo, ela tem que ser contínua, ou seja, em todo o tempo, diariamente. Não é somente uma vez, né? Eu não posso me encher do Espírito Santo hoje e amanhã permanecer, levar a minha vida como eu tenho levado nos últimos anos, nos últimos tempos, achando que eu fui cheio do Espírito uma vez e para sempre eu serei. Não, é encher, é todos os dias, é diariamente, contínuo. Nós precisamos o tempo todo sermos cheios do Espírito Santo, né? Muitas pessoas são saudosistas e lembram, lá na época da minha adolescência eu senti o Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo, mas hoje eu não sinto mais. É por causa disso, porque perdeu-se a prática. É preciso diariamente, constantemente, uma busca pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, enchei-vos é contínuo, é no infinitivo, tem que ser todos os dias, todas as horas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E outro ponto que ele diz aqui é sobre a coletividade. Olha que interessante, muitas vezes nós pensamos que ser cheio do Espírito Santo é você se isolar de tudo, de todos, ter um tempo ali de oração, de busca do Senhor, se encher do Espírito Santo de Deus, ler a palavra, orar, adorar ao Senhor ali no seu canto, sozinho. Mas o apóstolo Paulo fala aqui sobre a coletividade, e ele fala aqui no versículo 19, que depois que a gente se enche do Espírito Santo, falando entre vós, entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Falando entre vocês. Então, note que o apóstolo Paulo diz aqui sobre a coletividade, sobre a igreja em si. Então, o ser cheio do Espírito Santo não é um fato isolado somente de cada cristão. É importante você ter a sua devocional, é importante você ter o seu momento com Deus, onde você tem a prática da oração, onde você tem a prática da leitura da palavra, a prática da meditação, mas é importante também no coletivo, na igreja. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E como que a igreja irá conseguir encher-se do Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo diz aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa tem que ser a conversa, assim dizendo, da igreja. Existem assuntos que a igreja precisa tratar, que são assuntos importantes, como a administração da igreja, como a orientação que a igreja deve seguir. Sim, esses assuntos são muito importantes, para que a igreja se mantenha uma igreja saudável. Mas é preciso entender também que o papel da igreja, como igreja, é elevar espiritualmente cada membro que faz parte ali da sua comunidade de uma forma coletiva. E essa presença, assim dizendo, do Espírito Santo, essa presença espiritual só é dada através quando a igreja se volta a uma busca da palavra de Deus, uma busca da oração, uma busca do louvor, uma busca da adoração a Deus, que é falando de vocês salmos, hinos e cânticos espirituais. Então esse tem que ser o centro, assim dizendo, da igreja. Agora, se nós nos enchermos deste mundo, os nossos assuntos, os nossos papos, não serão cânticos, não serão salmos, não será a palavra de Deus, mas será outras coisas, porque o nosso coração está cheio de outras coisas. Então, o nosso coração se enche do Espírito, nós desejamos mais a presença de Deus, nós desejamos mais a busca de Deus em nossas vidas. Então, precisamos entender sobre a coletividade, sim, também da busca do Espírito Santo. Toda a igreja
precisa ser cheia do Espírito Santo, né? Toda igreja precisa ter ali a presença do Espírito Santo na sua membresia, né? Para que a igreja seja fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo encerra no versículo 20, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo encerra dando sempre graças, seja em meio às tribulações, seja em meio a um período de paz, a um período de tranquilidade, de mansidão, ou seja, um período turbulento, sempre dando graças. Então o apóstolo Paulo coloca aqui que tudo em nossas vidas, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então aqui ele encerra a respeito da vida cristã, a respeito da conduta da vida cristã, e nós vemos aqui a importância do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos capacitados a viver como Cristo neste mundo, que essa é a ideia central, de todo cristão, viver como Cristo viveu nesse mundo. E sem o Espírito Santo nós não iremos conseguir. Precisamos do Espírito Santo de Deus a todo momento, a todo instante em nossas vidas. Que possamos intensificar essa busca pelo Espírito Santo, que possamos pedir em nossas orações a Deus que Ele nos encoraje, que Ele nos molde a nossa vida, o nosso comportamento, a disciplina de buscar o Espírito Santo todos os dias, a todos os momentos, em todas as horas das nossas vidas, até o dia em que Cristo vier nos buscar. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
mais de ti eu quero ser. Espírito